E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva BA no YouTube. Hoje é dia 22 de agosto de 2022, um dia após a estreia da nova série House of the Dragon, série original da HBO e que é continuação, é o spin-off, né, de Game of Thrones. Para quem já acompanhou a série aí, Game of Thrones, que foi encerrada recentemente, agora essa série vai contar 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, né? Que é principalmente, a série vai ser em torno da família Targaryen, que é a família de Daenerys Targaryen, a Casa do Dragão, né? Esse nome do inglês House of the Dragon é a Casa do Dragão. Então é isso, o dragão é o símbolo da Casa Targaryen. A série estreou ontem, né, dia 21 de agosto de 2022. O primeiro episódio foi lançado na plataforma, eu assisti pela HBO Max, né, que estou com a assinatura do aplicativo. E esse primeiro episódio teve pouco mais de 1 hora de duração. Ia estrear às 1 hora da manhã e depois eles adiaram para as 10 horas da noite, viu? Que foi no dia de domingo. Então essa é a programação, né? Todo domingo eles vão lançar um novo episódio, tanto no canal da TV por assinatura, né? E quanto na plataforma de streaming, que é o HBO Max, certo? Aí no vídeo de hoje agora eu vou estar falando a sinopse e a explicação desse primeiro episódio, sem contar spoiler, né? Sem contar os principais acontecimentos para você, apenas falando a história, como está sendo o roteiro e fazendo uma explicação sobre a série, trazendo indicação também para vocês, certo? Então, se você é novo, galera, inscreva-se no canal para estar ajudando a gente a estar crescendo. Deixa seu like no vídeo, tá assistindo, e um comentário também. E compartilhe esse vídeo para quem gosta de série também, beleza? A série vai contar, como eu disse, né? Em volta da família Targaryen. E já vimos aqui, quem já assistiu Game of Thrones já está ambientado com essa série. Ela que já mostrou, assim, os personagens não são o mesmo, né? Já que são 200 anos antes. Mas as famílias permanecem, já que famílias, o nome da família passa de geração em geração. E muitas delas ainda continuaram poderosas já naquele tempo. Famílias importantes de Game of Thrones como a casa Stark, a casa Lannister, a casa Baratheon, a casa Targaryen, que é a principal da série, né? Então algumas delas já foram apresentadas, só não a Lannister nesse primeiro episódio foi apresentada ainda, mas casa Baratheon, casa Stark, casa Targaryen já foi mostrada nesse episódio. E já vimos aí 2 dragões adultos, né, em torno dessa série, então é uma série que promete muito. Não vamos ver como em Game of Thrones, né, que foi Khaleesi ali chocando os 3 dragões, e aí ela foi crescendo de acordo com o tempo, e aí da 4ª temporada em diante que vimos os dragões adultos já tendo muita ação. Nessa série não, galera, já vamos ver 10 dragões já adultos, e 2 deles já foram mostrados nesse primeiro episódio. Então é uma série que promete muita ação, né? E a expectativa é de que ela seja melhor ainda que Game of Thrones, tanto em termos de produção quanto em termos de ação, e muitas cenas aí que vão ver, cenas marcantes, né? Se Game of Thrones já foi boa, essa vai ser melhor ainda. Então vamos lá começar para essa sinopse da série House of the Dragon. E a série começa citando que quando os 100 primeiros anos da dinastia Targaryen chegou ao fim, a saúde do velho rei Jaehaerys começou a falhar. Naquela época a casa Targaryen vivia o ápice de sua força, com 10 dragões adultos sob seu jugo. Nenhuma força do mundo podia se opor a ela. E o rei Jaehaerys reinou por quase 60 anos de paz e prosperidade, até que uma tragédia levou ambos seus 2 filhos. Os homens, né, porque por regra são os herdeiros do trono, e isso deixou a sucessão em dúvida, até que o velho rei convocou o grande conselho para decidir um herdeiro. Então mais de 1000 lords viajaram para Harrenhal. 14 reivindicações foram feitas pelo rei, mas apenas 2 foram consideradas. A princesa Rhaenys Targaryen, que é a descendente mais velha do rei, né, no caso uma filha mais velha, e seu primo mais novo, que é o rei Viserys, o príncipe Viserys Targaryen, que é o descendente homem mais velho do rei. E no início do conselho, né, ficou decidido que o príncipe Viserys Targaryen iria reinar como príncipe de Dragonstone, né? E então por isso a princesa Rhaenys Targaryen, que é a filha do rei,
ficou conhecida como a rainha que nunca foi, né? Porque ela era filha do rei e acabou que o trono foi passado para um primo do rei. Antes de sua sucessão, o rei Jaehaerys convocou o Grande Conselho para prevenir uma possível guerra pela sua sucessão, né? Ou seja, depois que ele morresse, a filha dele entrasse em guerra contra o primo para reivindicar o trono de seu pai e ela ser a rainha, né? Pois o rei Jaehaerys sabia a pura verdade, né? Porque a única coisa que poderia destruir a casa Targaryen era eles lutando, ele entrar em guerra contra eles mesmos, né? E seria destruir a família, porque ninguém no mundo tinha poder para ir em guerra contra os Targaryens, mas se eles entrassem em guerra entre si, isso iria acabar destruindo a família. E depois da declaração de sucessão do Trono de Ferro, né, partimos para o 9º ano do reinado de Viserys I Targaryen. Isso são 172 anos antes da morte do rei Aerys, que foi conhecido como o Rei Louco, né? E do nascimento também de sua filha, a princesa Daenerys Targaryen, né? Que inclusive foi personagem da série Game of Thrones, né? Que é a mãe dos 3 dragões, aquela loira. E o Rei Louco, galera, inclusive é citado também em Game of Thrones. Ele ficou conhecido como Rei Louco por queimar as pessoas vivas, né? Sempre que o rei, antigamente era assim, o rei que julgava, né? Se a pessoa cometia um crime, era apresentada ao rei e ele decidia o que ia ser feito com essa pessoa. Então ele sempre falava assim, né? Queimem todos, queimem todos. E aí acabou que ele ficou conhecido como Rei Louco. E em Game of Thrones também foi citado que o Rei Louco queimava as pessoas vivas, não era com o dragão, né, que naquela época já não tinha. Foi com o fogo vivo, que era um líquido inflamável verde, que inclusive Tyrion Lannister, que é aquele anãozinho, lembram? O Tyrion Lannister, ele utiliza como para destruir os navios de Stannis Baratheon quando ele ataca King's Landing. Eu não lembro qual temporada é agora, mas ele utiliza aquele fogo vivo e explode vários navios. E aí ele acabou salvando King's Landing. Posteriormente também Cersei Lannister utiliza no septo de Baelor. Lembra aquela igreja que ela acaba matando um monte de gente? O Alto Pardal com o povo do... Eu esqueci agora a religião dele. Mas era aquele religioso que inclusive julgou ela, cortando o cabelo, fazendo ela andar nua pela rua. Aí ela colocou vários daquele líquido inflamável ali embaixo. E destruiu, matando alguns de seus inimigos também, explodindo o septo de Baelor. Então essas foram as 2 vezes que o líquido fogo vivo foi utilizado, né? Que é assim que era conhecido o líquido fogo vivo. E nesse primeiro episódio já foi mostrado também o primeiro dragão, a Syrax, que é um dragão da princesa Rhaenyra Targaryen, na cor amarelado, né? Ele já grande, tá ali num tamanho jovem, né? E também é mostrado uma preocupação da rainha do rei Viserys, né? Pois ela já tinha perdido um bebê no berço, ela perdeu outros 2 bebês natimortos, né? Que natimorto é quando um feto morre depois de 20 semanas de vida. E também outras 2 gravidezes que não terminaram, né? Então ela tinha assim um receio de dar um herdeiro ao rei, né? De alguma coisa ruim novamente acontecer. E além de ela também estar sempre de luto por esse bebê que ela já tinha perdido, né? E o príncipe Daemon Targaryen lidera uma patrulha armada, conhecida como os Mantos Dourados, para combater os diversos crimes que vêm sendo cometidos em King's Landing. E as punições são bem cruéis, né? Por exemplo, para estuprador eles cortavam o órgão genital fora, para ladrão eles cortavam a mão fora, e em apenas uma noite eles tiraram das ruas assim 2 carroças de boi cheias somente de pedaços de pessoas desmembradas, né? E isso, claro, preocupou o conselho do rei e principalmente a mão do rei, que aconselhava o rei de Daemon Targaryen ser perigoso na sucessão do trono, né? Já que o rei não tem filho homem e o Daemon Targaryen, por ser irmão do rei, é um possível sucessor ao trono de ferro. E isso seria um perigo por ele ser extremamente violento e impulsivo. E o que chamou a minha atenção nesse episódio foi uma crescente tensão entre o príncipe Daemon Targaryen e a mão do rei, o Otto Hightower, né? Principalmente por o Daemon Targaryen ser um militar, ele ser violento e impulsivo. E vimos essa preocupação de Ned Stark lá na série Game of Thrones, lembram? Já na primeira temporada, quando o rei
o rei Baratheon, ele pede que Ned Stark fosse a mão do rei dele. Ele pede não, ele ordena, né? Então, e Ned já tinha aquela preocupação, a mulher dele também cita, porque era uma profissão extremamente perigosa e ao longo da história custou a vida de muitos deles, né? Era uma das profissões que mais matavam, é ser a mão do rei. Então todo mundo temia ter esse cargo. É um cargo que dá à pessoa alguns poderes e responsabiliza ele de ser um conselheiro do rei, né? Ele vai aconselhar o rei em casos de guerra, em casos militares, em casos de leis, em casos de decisões que o rei possa tomar dentro do reino, né? E um esporte apresentado em Game of Thrones é novamente mostrado aqui em House of the Dragon, né? Onde um cavaleiro, utilizando uma espécie de lança sem pontas, corre um em direção contra o outro com o objetivo de ferir e derrubar o seu oponente. Esse esporte era utilizado para entreter tanto o rei quanto pessoas da elite, né? E era geralmente assim em eventos como, por exemplo, festividades ou para comemorar alguma coisa. Nesse caso foi para comemorar o nascimento do filho do rei. Em Game of Thrones vimos o Montanha, né, que é aquele gigante que era o irmão do cão de caça ou o perdigueiro, né? E participa também desse esporte. Também aquele Sir Lora Tyrell, que é da casa Tyrell, que ficou conhecido como o Cavaleiro das Flores, que inclusive era o melhor nesse esporte em todos os 7 reinos, era muito conhecido também. E esse esporte, galera, como eu falei, ele consiste de 2 cavaleiros, um correr contra o outro, utilizando uma lança sem pontas, né? E o nome desse esporte se chama Justa, né? Ele consiste, caso um dos oponentes caiam e decidam continuar a luta até ter um vencedor, pode ser utilizado também golpes de machado e golpes de espada, né? E a princesa Rhaenyra Targaryen é a filha do rei e o príncipe Daemon Targaryen é o irmão do rei Viserys, né? Então, como o rei espera o nascimento de um filho, ele deseja muito que seja um menino, né? Já que ele não tem um filho homem. E as regras do reino, galera, priorizam que a sucessão do trono seja passada para um homem. E, inclusive, na série é citado que os Targaryens mantiveram essa tradição, né, de passar o trono aos homens durante 100 anos. E mais uma família lendária de Game of Thrones é apresentada. Dorne, onde um cavaleiro luta contra o príncipe Daemon Targaryen, que é dessa família. Lembram da ilha de Dorne? Aquela ilha que tinha aquelas mulheres onde elas utilizavam um veneno nos lábios, que ao beijar uma pessoa em pouco tempo matava ela. Foi a mesma família, né, que assassinou a Marcella, que foi aquela loirinha, a filha do Jaime Lannister, com a sua irmã, né, Cersei Lannister, que era a rainha regente. E aí esse veneno consistia até a pessoa que usava nos lábios para envenenar outra pessoa tinha que tomar um antídoto, porque em pouco tempo aquilo entrava na corrente sanguínea, começava a sangrar o nariz e a pessoa morria, né, em pouco tempo. E poderia ser usado também em bebidas e por aí vai, várias formas de envenenamento. Então, como foi mostrada essa família, galera, possivelmente vamos ver aí muitos assassinatos cruéis com envenenamento, né, protagonizados por essa família. Nesse episódio é citado também que Balerion, o terror negro, né, que foi aquele dragão gigante, o maior deles, foi a última criatura viva a ver a cidade de Valyria, né? A cidade já antiga e a cidade já perdida de Valyria, no caso já tinha sido destruída e o dragão também já estava morto. Foi mostrado o seu crânio. Eu esperava que fosse mostrar na série, né, o dragão, Balerion, a cidade também de Valyria, porque inclusive foi citado em Game of Thrones. Lembram lá quando o Jorah Mormont, ele pega o Tyrion Lannister e estava indo se encontrar com Khaleesi, né, que é a Daenerys Targaryen. Eles passam de barco pelas ruínas da cidade de Valyria. E Tyrion inclusive cita que os valerianos eram os bons em quase tudo. Tanto em construções, eles eram sempre os melhores no que faziam. E a cidade depois tinha também os monstros de pedra, né, que assim eram chamados homens de pedra, que é quando eles se contaminavam com a doença de escamagres. Depois que a doença tomava todo o corpo dele, ficava com aquela aparência de rachaduras, né, e começava a atacar as pessoas. O aço valeriano, inclusive, vem dessa cidade, eles que construíram. Lembram do aço valeriano? Pois é o do nome, é o Valyria, aço valeriano, eles que construíram aquela espada. Aquela espada de Ned Stark gigante que ele tinha,
quando ele foi assassinado, o Tywin Lannister pegou a espada do Ned, pegou os melhores ferreiros, derreteu e aí fez duas espadas, né? Uma ele deu pro neto dele, Joffrey, que era Joffrey Baratheon, que era Lannister, né? Era filho dos irmãos ali. E a outra espada, ele fez duas, né? Aí a outra espada ele deu pro filho dele, o Jaime Lannister. Então, que pena, né? Não vamos ver a cidade de Valíria. Eu esperava, seria uma boa também, mostrar a cidade de Valíria e também o dragão Valyrian, né? E Caraxes, né, é o segundo dragão mostrado no episódio, o dragão preto e vermelho do príncipe Daemon Targaryen. Um conselho que o rei Viserys passa à sua filha, Rhaenyra, é que não foi apenas ambição que levou o príncipe Aegon Targaryen a conquistar Dragonstone, foi um sonho, né? Então os Targaryens tinham essa habilidade, é literalmente um sonho, né? Que os Targaryens tinham essa habilidade de sonhar com coisas que ainda iriam acontecer. Então alguns desses sonhos, né, eram guardados em segredo e passados de rei para rei. Então, assim como Daenerys Targaryen previu o fim da cidade de Valíria, Aegon Targaryen previu o fim do mundo dos homens, né? Com um terrível inverno começando no norte, Aegon se deparou com uma escuridão a cavalgar por esses ventos, e tudo que existe dentro dele destruirá o mundo dos vivos. Isso é uma citação, galera, já aos vagantes brancos, né? Porque, ou seja, ele estava previndo o que estava acontecendo. Lembram que os vagantes brancos surgem no norte da muralha? Pois é, então isso estava citando os vagantes, que o objetivo deles era destruir a humanidade. E mais uma casa importante de Game of Thrones é apresentada em House of the Dragon, né? A casa Stark, aqui representada pelo Lord Rickon Stark. E então, né, galera, terminou aqui essa apresentação sobre uma sinopse e uma visão geral ali sobre o primeiro episódio lançado de House of the Dragon, né? É um episódio que tem pouco mais de 1 hora. Então todo domingo irão lançar o episódio e eu vou estar trazendo aqui a revisão para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não esqueça, se você assistir esse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem você conhece. Valeu e até o próximo vídeo.